Você sabe que o vídeo vai ser puxado, que eu trouxe até café hoje. Pausa dramática. E nesse vídeo eu quero te mostrar, te explicar, tentar esclarecer um pouco melhor para você por que você precisa de devoção na sua prática de yoga. Em que nível isso se torna necessário. Antes da gente começar, por que eu tenho voltado a minha atenção para isso? Estava fazendo um curso com um professor chamado Milton Marino e dentre milhões de coisas que nós conversamos ali, ou melhor, que eu aprendi ali, né? E ele conversou, ele mencionou e etc. Chegou num ponto em que ele disse o seguinte: pessoas que são estritamente, excessivamente racionais terão dificuldades para atingir o samadhi. Samadhi é um estado de consciência expandida, o qual é a meta do yoga. Bom, dito isso, eu comecei a buscar um pouco mais de esclarecimento sobre isso. E, muito rapidamente, eu comecei a me deparar com coisas que eu já tinha visto antes, mas eu passei a olhar sobre aquilo tudo ali com outros olhos, tá? Então eu comecei a ver novamente que quando você pega muitos livros que falam do yoga como uma filosofia, falam do yoga com mais profundidade, não restrito a técnicas, a posturas e a ginástica, quando você pega esse tipo de livro, você sempre vai ter menções sobre você se distanciar do que é humano para se aproximar daquilo que é mais elevado. Às vezes vai até utilizar a palavra divino para dizer, para descrever, para mencionar como é o acesso a esse estado de consciência expandida. E vendo isso, eu tenho estudado, eu tenho observado mais sobre isso, e surgiu para mim um questionamento pessoal, que esse questionamento pessoal eu não vi em lugar nenhum. Por isso mesmo é pessoal. É um questionamento que eu tenho, que é o seguinte: se é necessário um nível de devoção, como que nós, que estamos numa cultura completamente diferente da cultura original do yoga, como que nós podemos ter essa devoção necessária para acessar esse estado de consciência expandida? Por que eu tenho esse questionamento? Porque por mais que você estude, por mais que você aprenda, por mais que você entenda, é muito difícil você alcançar a autoentrega, o desprendimento necessário para que você deixe sua consciência fluir por algo mais elevado. Para fazer isso, você precisa de um nível de entrega muito grande. E esse nível de entrega muito grande envolve sim você acreditar em algo maior do que você. Tá? Envolve você ter essa crença. Por quê? Pensa, o que significa yoga? Significa união. Essa palavra em sânscrito significa união. E o que quer dizer essa união? Ela simboliza exatamente, ela faz referência ao que é essa vivência do estado de consciência expandida. Quando você chega nesse estado de consciência expandida, você alcança um estado de plena união, no sentido de que você cria consciência e percepção de que dentro de você existe uma consciência, uma chispa de vida, ou uma chispa divina, ou um purusha, chame como você quiser. Mas existe uma coisa aqui dentro de você que ela está dentro de tudo e de todos, que ela faz parte de qualquer ser que habita neste planeta, ou fora dele. E quando você tem acesso a essa essência, que está além da sua personalidade, que está além dos seus pensamentos, que está além de tudo aquilo que você acha que você é, mas isso é aquilo que você verdadeiramente é, lá na sua essência. Quando você acessa isso, você teria esse estado de expansão de consciência onde você vislumbra que essa chispa de vida que está dentro de mim
está dentro de você também. Ou seja, nós somos uma coisa só, ou seja, nós estamos unidos por essa chispa de vida e somos todos uma coisa só. Então, perceba que essa... Peraí que eu acho que eu vou espirrar. Desculpe. Seguimos. Perceba que esse conceito de união, isso não é científico. E acho que não será, pelo menos não tão cedo. E então você precisa... Eu estou utilizando aqui um modelo, uma teoria, uma filosofia, para tentar te explicar alguma coisa que nos livros antigos de yoga eles parecem ter vislumbrado. Agora, isso é um fato? Isso é só um modelo? Isso é uma explicação teórica? É um pouco impreciso. Se você, como eu, quer praticar yoga e alcançar um estado de consciência expandida, você tem que ter um certo nível de fé. Você tem que ter um pouco de crença de que isso que eu descrevi para você agora realmente existe e que é possível você chegar lá. Que é possível você acessar esse estado de consciência. Ok, beleza. E como é que você acredita nisso? Os hindus têm a sua forma. Mas e os cristãos? Eles vão conseguir seguir o mesmo caminho? Esse é o meu questionamento, tá? Por que eu tenho esse questionamento? Porque quando você pega as figuras mitológicas do hinduísmo, até mesmo os deuses, até tenho lá minhas dúvidas se a gente realmente compreende a religião hindu, tá? Por quê? Quando você pega lá os deuses hindus, eles são completamente imperfeitos. Quando você pega a mitologia hindu, os deuses hindus, eles são muito semelhantes a nós. É um pouco diferente da visão que eu vejo que existe no cristianismo, onde Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Quando você vai para o hinduísmo, parece que é o oposto. É tipo, os deuses são parecidos com os homens, entende? E não os homens parecidos com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você começa a ver a mitologia hindu, que vai falar de deuses, que vai falar de entidades, vamos dizer assim, essa mitologia hindu está cercada de deuses que mentem, deuses que fazem pactos com demônios e depois enganam os demônios para se favorecer a si mesmo. Tem isso na mitologia hindu. Então, perceba, eu não estou questionando, tá? Eu não estou falando que está errado, não estou falando que os deuses deles são piores, mas entenda que a visão, isso é mitologia. Isso, de alguma forma, chega na religião deles também. Mas perceba que tudo isso faz parte de um caldeirão cultural. E esse caldeirão cultural reflete a visão que eles têm de mundo. Então a visão de mundo deles é essa. Então, onde eu quero chegar? Que até a forma deles cultuarem algo maior, seja religioso ou não, porque quando a gente pensa nas figuras mitológicas do hinduísmo, isso pode ser feito através de religiosidade ou não, tá? Então, quando a gente pensa nisso, a gente percebe que eles têm uma visão de mundo muito diferente, culturalmente falando. E eles conseguem ter acesso deles dessa forma. Mas será que nós conseguimos? Será que nós conseguimos fazer as mesmas técnicas do yoga? E através dessas técnicas, a gente não só precisa buscar esse acesso a algo que é maior, mas como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar os conceitos e a visão de mundo deles? Eu acho que eu preciso do conceito e visão de mundo meu. Tudo isso que eu estou falando faz sentido para mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, minha esposa sempre foi uma pessoa muito religiosa. Todo esse dilema que eu estou descrevendo para você, para ela não existe. Porque ela começou a praticar yoga, o yoga ajudou na religiosidade, na espiritualidade dela, e ela já descreveu estados de consciência expandida, ela já descreveu entrar em meditação quando estava na igreja, numa missa, orando. Perceba que para ela foi completamente natural. Ela simplesmente estava ali fazendo o que ela sabe, o que ela gosta de fazer, e aconteceu.
Então, talvez se você for uma pessoa religiosa, se você for uma pessoa devota, isso aqui tudo aconteça de forma fácil para você. Agora, para eu, que sou uma pessoa mais racional, que uma pessoa onde o yoga, sim, desenvolveu a minha espiritualidade, porém eu fiz isso dissociado de uma visão religiosa, mas aí hoje, quando eu começo a revisitar as minhas raízes religiosas, que eu tenho as raízes, mas eu não tive isso cultivado na minha vida adulta. Então, quando eu começo a revisitar as minhas raízes religiosas, eu começo a entender muito melhor essa religião agora que eu tenho uma espiritualidade mais desenvolvida. Então, para mim, essa jornada faz sentido porque eu preciso compreender as coisas num nível um pouco intelectual para que eu possa crer, tá? É como eu funciono. Não estou dizendo que está certo ou errado, mas é como eu funciono. E eu vejo que muitas pessoas criam barreiras em relação ao yoga por causa dessa percepção de que o yoga envolve religião. E isso não é um fato, isso não é uma verdade. É possível você encontrar modalidades de yoga que tenham uma visão, que tenham uma percepção dos efeitos da prática um pouco mais religiosos. A gente, na verdade, um pouco mais espiritualizados. A gente vê isso em linhagens de yoga que seguem uma linha teórica do Vedanta. Mas isso não é uma verdade absoluta, isso não é a única possibilidade que existe. Tem outras linhas que vão praticar yoga com um ponto de vista muito mais técnico, que é o caso do Samkhya, que é o caso do Swastika Yoga, que é o caso do que eu pratico e do que eu ensino, tá? Então, eu aprendi, pratico e ensino o yoga completamente dissociado de uma visão religiosa ou espiritualizada. Ainda assim, ao fazer as técnicas e ao ver o nosso conceito de espiritualidade, eu vejo que o yoga me ajudou a me tornar uma pessoa mais espiritualizada. Como que eu descobri isso? De tanto ouvir as pessoas me dizendo: nossa, você é tão espiritualizado, você é tão espiritualizado. Qual que é a sua religião? Você é tão espiritualizado? Ouvi isso trocentas vezes. E aí eu parei de me ofender com esse tipo de colocação e comecei a investigar o que isso queria dizer. E aí eu falei: puxa vida, realmente, eu parece que eu sou uma pessoa espiritualizada. Enfim, eu fiz essa introdução gigantesca, a introdução deu quase um vídeo já, mas eu fiz essa introdução gigantesca para tentar te mostrar que sim, existe uma relevância do aspecto devocional para a sua evolução dentro do yoga. E aí o que aconteceu? Eu postei um vídeo falando um pouco sobre isso. Eu fiz um vídeo aqui no YouTube, inclusive, e aí eu postei um corte dele lá no Instagram e veio uma pessoa comentar. Foi o Sebastian. Acho que pronuncia assim o nome dele. O que ele falou? Ele comentou o seguinte: se o yoga é Chitta Vritti Nirodha, por que ficar devoto de alguma entidade criada pela mente? Ele estava fazendo referência exatamente a essa ideia de se devotar à imagem de Shiva ou de Cristo e etc. Eu vou contextualizar essa questão dele e eu separei alguns sutras. Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Primeiro, ele me perguntou se Yoga é Chitta Vritti Nirodha, por que ficar devoto de alguma entidade criada pela mente? O que é Yoga Chitta Vritti Nirodha? Está aqui, Yoga Sutra de Patanjali. Neste livro é que ele provavelmente encontrou ou viu uma citação que diz exatamente isso aí do sânscrito. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Mas o que significa esse monte de palavrão, André? Significa yoga é a supressão da instabilidade da consciência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que praticar yoga é você conseguir suprimir as instabilidades da consciência. Tá, mas o que isso de fato significa? Isso significa que se eu suprimir todas as instabilidades que existem, todas as dispersões sobre as quais eu estou nas quais eu estou imerso, se eu conseguir me desapegar de todos os meus pensamentos, se eu conseguir me desapegar de todas as minhas emoções, de todas as minhas preocupações, se eu cessar absolutamente qualquer instabilidade que me tire a paz e o meu sossego, o que vai restar?
aquela essência, aquele Purusha, aquela chispa de vida ou aquela chispa divina. Mas enfim, você vai encontrar essa essência, essa consciência que existe dentro de você, que vai te trazer exatamente a percepção de estar conectado com todo o universo ao seu redor. Ou seja, o estado de yoga, o estado de consciência expandida, em sânscrito, o samadhi. Pois bem, para responder essa questão que o Sebastian levantou, eu vou apenas seguir a leitura deste livro, só para você entender. Então, essa questão que ele levantou está aqui nesse livro, Yoga Sutra de Patanjali. E sutra são como se fossem pílulas desidratadas de conhecimento. Então, são pequenas frases que tem muita profundidade dentro delas. Mas você precisa de um aparato teórico para conseguir entender o que cada uma delas diz, tá? Isso, inclusive, permite que você tenha várias interpretações. Então, esse livro, Yoga Sutra de Patanjali, eu estou vendo aqui a tradução do Mestre De Rose, que é o sistematizador do Swastika Yoga que eu ensino, tá? Então, obviamente, ele tem uma visão sobre isso aqui. Você vai encontrar diversas traduções e diversos comentários a respeito dos sutras de Patanjali, tá bom? O que eu estou te dizendo aqui, o que eu vou te emitir aqui para você, tem sim um respaldo teórico de livros, mas, obviamente, vai ter um pouco da minha opinião. Não é uma verdade absoluta, você vai encontrar interpretações diferentes. Fique à vontade para você seguir aquela que mais bate com o seu santo. Então vamos lá. Primeiro, Patanjali diz: yoga é a supressão da instabilidade da consciência. Você entendeu o que isso quer dizer? Quer dizer esse acesse a essa consciência individual que habita dentro do seu coração e está além dos seus condicionamentos. E na sequência, no capítulo 1, Sutra 3, ele diz: quando isso é alcançado, o observador conscientiza-se da sua própria identidade. Qual que é a sua identidade? É essa essência. Ou seja, o André não é os pensamentos que ele tem. O André não é os vídeos que ele grava, as ideias que ele tem, o que ele fala, o que ele diz, o que ele pensa, o que ele sente. O André é algo que está além de tudo isso. O André é a essência, tá? Eu tô com um livro aqui, tô lendo aqui porque eu só marquei aquilo que eu achava que seria mais interessante para a gente construir o raciocínio e você entender a importância da devoção para a prática do yoga, tá? Seguem vários sutras, depois lá no Sutra 12, do mesmo capítulo, primeiro capítulo ainda, ele diz o seguinte: todas essas instabilidades podem ser controladas através de abhyasa e vairagya. O que é abhyasa? É a prática diligente. Prática do quê? Das técnicas do yoga. E vairagya. Peraí. Perceba. Patanjali está me dizendo que a prática das técnicas, fazer as técnicas de forma diligente e disciplinada, não basta. Falta algo. Além disso, você precisa ter o vairagya, que é o desprendimento. Seguimos, Sutra 13. Abhyasa, a prática diligente, consiste no afã de conquistar a estabilidade. Ou seja, você fazer as suas técnicas com a vontade, com a necessidade, com a busca de conquistar a estabilidade. Perceba que isso aqui tem um pouco a ver com aquela visão que eu tenho de que você deve praticar yoga com foco na filosofia. Se você praticar yoga para emagrecer, se você praticar yoga para aliviar o estresse, se você praticar yoga para você melhorar a sua produtividade, tudo isso não é a busca por conquistar a estabilidade. Tudo isso são meros efeitos colaterais que a prática de yoga vai te proporcionar. Ah, André, então eu não devo melhorar a minha ansiedade, meu estresse com yoga? Claro que deve. Mas você deve saber que se você praticar buscando a meta do yoga, tudo isso vai acontecer. Você não precisa se preocupar com isso. Entende? Sigamos. Depois do Sutra 15, Patanjali diz: Vairagya, o desprendimento, é quando subjuga-se a compulsão pelas dispersões que venham a ser vistas
ou ouvidas. Vairagya é a sua habilidade, tá? A sua capacidade de subjugar, de suprimir, de afastar de você essa compulsão que nós temos pelas dispersões. Como assim? Nós queremos a dispersão. Como? Se você vai... Na sua vida cotidiana, ela está recheada de dispersões. Na sua vida cotidiana, você está recheado de receber informação, de receber promoção, de receber vídeo na sua cara. E você gosta disso. Você adora roletar nos Reels. Você tem uma compulsão por essa dispersão. Você tem uma compulsão por fazer várias coisas que não vão te levar a lugar algum. É disso que ele está falando. Trazendo para uma visão bastante moderna, bastante atual, bastante no seu dia a dia, tá? Tem muito mais coisa que envolve esse desprendimento? Claro, mas eu estou tentando fazer você enxergar como que no seu dia a dia você tem compulsão por dispersões. Essas dispersões são vistas e ouvidas. O Vairagya é a sua capacidade, a sua habilidade de conseguir subjugar o anseio, a vontade que você tem de se entregar a essas compulsões. Perceba que nesse ponto, na minha visão, você já está começando a falar de uma coisa de tipo assim, de você subjugar coisas cotidianas. Você ser dono da sua própria vontade, tá? Quero comer chocolate. Tu precisa disso? Não, você não precisa. Isso nem vai te fazer bem. Mas você tem essa vontade, não tem? E você cede a ela frequentemente. Vamos lá para frente. Lá na frente, no Sutra 20, Patanjali vai dizer assim, ele explica o Vairagya, ele explica o Abhyasa, e ele explica que isso aqui é o que vai te levar ao estado de consciência expandida, vai te levar até o Samadhi. E então, na sequência, ele diz o seguinte, como que se atinge o Samadhi? Ele dá algumas explicações, e no Sutra 20 ele diz, outros atingem o Samadhi por meio da fé. Olha só, a fé seria uma forma de você atingir o Samadhi. O sutra completo é: outros atingem o Samadhi por meio da fé, da energia viril, da memória e do conhecimento. Percebe que quando ele fala fé, a gente está falando em crença, mas não necessariamente isso aqui remete à religião, tá? Então, quando o Sebastian comentou lá, né? A ser devoto de uma entidade criada pela mente. Na verdade, não é exatamente devotar a uma imagem que a sua mente criou, mas entenda que nosso inconsciente está permeado de arquétipos. E se você pensa num homem muito sábio. É natural, é instintivo, é do nosso inconsciente você pensar num senhor de mais idade, com barbas brancas, com cabelos brancos, talvez careca, tipo eu assim. Mas isso está no nosso inconsciente. E acessar esse arquétipo de um sábio não é uma coisa da nossa mente, é uma coisa do nosso inconsciente, tá? Mas enfim, a ideia aqui, Patanjali está nos dizendo que é possível atingir o Samadhi por meio da fé, por meio do acreditar, por meio do crer. E no Sutra 23 ele diz, ou também o Samadhi pode ser obtido através da auto-entrega. E aqui tem um jogo de palavras, tá? Porque auto-entrega, em sânscrito, seria Ishwara Pranidhana. É esse o palavrão que significa auto-entrega. E aí, na sequência, no sutra seguinte, ele vai pegar esse Ishwara e ele vai dar um conceito de Ishwara. Ele vai te apresentar uma nova ideia sobre o que seria Ishwara. E ele diz o seguinte, Ishwara é um Purusha, lembra do Purusha que eu falei? Ishwara é um Purusha especial, que não é afetável pelas aflições, nem pelas ações ou suas consequências, e nem por impressões internas de desejos. No Sutra 25 ele completa, nesse Ishwara está a semente da onisciência, da sabedoria suprema. Perceba, é nesse ponto do Yoga Sutra que dizem que ele colocou um pouquinho
de crendice, tá? Dentro do yoga. É neste ponto aqui, quando ele fala sobre esse Ishvara. Note, ele está falando sobre auto-entrega. Ele não está falando de Deus, ele não está falando de culto, de religião, não é isso. Mas ele está falando de auto-entrega. E se nós fôssemos agora, vamos dar uma volta e vir aqui para a nossa cultura ocidental, para o nosso cristianismo, para a nossa crendice popular. Seja o que Deus quiser. Seja feita a vontade de Deus. Já percebeu como que isso está na boca do povo antigo? O povo mais novo talvez não, mas o povo antigo fala muito disso. E quando você vai, não estou com o livro aqui, mas nessa minha busca, lendo o livro lá, Imitação de Cristo, ele fala muito, mas muito, o tempo todo sobre auto-entrega. No sentido de você entregar as suas ações para Deus. Eu faço isso a serviço de Deus. Eu faço isso acreditando que Deus quer algo para mim. Eu vou trabalhar assim ou trabalhar assado. Eu vou fazer esse ou aquele serviço porque eu acredito que Deus tem planos para mim. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Nem abri o livro aqui da Imitação de Cristo, mas eu estou recordando de coisas que eu vi, lembrando de coisas que as pessoas dizem. Note que toda vez que você invoca essa ideia de seja o que Deus quiser, você está invocando uma ideia de auto-entrega. Essa auto-entrega é o que Patanjali está chamando de Ishvara. Essa auto-entrega é uma forma, sim, de você atingir o Samadhi, o estado expandido de consciência. Essa auto-entrega está intimamente relacionada ao Vairagya, ao despreendimento. Quando você faz as coisas seguindo a vontade de Deus, tá? Estou fazendo assim não é por desprezo, mas é por possibilidades. Você pode fazer. Eu vou fazer aqui pela vontade de Deus. Quando você faz isso, quando você diz isso para você mesmo, quando você acredita nisso, você está fazendo as coisas com despreendimento. Você está fazendo as coisas porque você acredita que é aquilo que você deve fazer, porque você acredita que aquele é o plano de Deus para você. E não interessa os frutos dessas ações. Você faz isso porque você acredita que isso é certo e você acredita que esse é o plano divino para você. Você vai lá e faz. Ao fazer isso, você está exercendo vairagya. Você está exercendo verdadeiramente despreendimento e auto-entrega. É por isso que sim, eu acredito que a devoção é importante para que você evolua dentro do yoga, tá? Por isso que eu acho que o yoga precisa sim de devoção. Note, se você tem essa devoção pelas figuras do hinduísmo, ótimo. Eu disse que você precisa de devoção. Eu não disse que você precisa de Cristo ou de Deus. Eu estou dizendo que você precisa de fé. Fé e devoção. Isso é importante. E eu digo isso para você que é religioso saber que você pode sim fazer as técnicas do yoga, isso vai fortificar ainda mais a sua fé e a sua religiosidade. E digo isso para você também, que não é religioso, que não gosta dessas coisas, que é ateu, que é agnóstico, não sei qual é a sua crença, mas digo isso para você também, para você entender que as técnicas vão te ajudar, mas você não precisa de religião, mas você precisa de fé, você precisa de devoção, você precisa saber que existe algo maior do que você, porque se você estiver fazendo as técnicas, buscando o samadhi, a expansão de consciência, sem acreditar em nada maior que você está perseguindo algo que você não acredita. É a minha visão, é a minha percepção. Pode ser que eu mude de ideia. Vou continuar estudando e praticando para descobrir essa verdade. Espero ter sido claro nesse vídeo. Gostei do levantamento lá do Sebastian. Me inspirou a vir aqui compartilhar um pouco de Yoga Sutra com vocês e um pouco do que eu penso também. Espero que tenha clareado. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você quiser praticar yoga com foco em filosofia e na expansão de consciência, conheça a comunidade Sato. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E, se inscreve no canal. Se tu curte meus conteúdos, se inscreve e me acompanha. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.